Obras de revitalização do Porto de Manaus devem começar até outubro de 2013. O presidente Dilma Rousseff anuncia repasse emergencial de 3 bilhões de reais aos municípios. Nesta edição você vai ver também. Aumenta o número de casos de AIDS no Amapá. Já no Acre, redução na procura por mão de obra de imigrantes haitianos preocupa autoridades. Amanhã, no Dia Nacional de Lutas com Greves e Mobilizações, centrais populares realizam ato público em todo o Brasil. Em Manaus, profissionais e acadêmicos da Universidade Federal do Amazonas também se organizam para participar do ato público. E ainda, Sistema OCB Amazonas realiza colônia de férias no mês de julho. Diversão na medida certa. A colônia de férias também é uma forma de integração junto à família cooperativista no estado. O Jornal da Amazônia está no ar. Olá, boa noite. O Serviço de Assistência Especializada, que contabiliza os casos de AIDS no Amapá, divulga números atualizados da doença. Houve aumento nos registros de casos numa comparação com o primeiro semestre do ano passado. Os dados do Serviço de Atendimento Especializado mostram que houve um aumento no número de portadores do vírus HIV. Em 2012, no período de janeiro a maio, foram registrados 87 casos da doença. No ano inteiro, a soma foi de 205 pessoas infectadas. Este ano, os 5 primeiros meses somaram 89 portadores do vírus. Os homens continuam sendo a maioria, com 54 casos, contra 34 mulheres e uma criança. O Centro de Testagem e Aconselhamento, responsável pelos exames que comprovam a doença, realizou mais de 5.507 exames no ano passado. Cerca de 4% deles deram resultado positivo. A partir do momento em que é comprovada a doença, é preciso iniciar um longo tratamento feito pelo Serviço de Atendimento Especializado. Estamos chamando a população para vir fazer o exame, porque quanto mais cedo a gente descobre que a pessoa se contaminou, mais cedo nós conseguimos iniciar esse acompanhamento, esse tratamento, e a pessoa vai ter menos chance de ter os resultados negativos da doença. A AIDS não escolhe o sexo e nem tem preconceito. Qualquer pessoa que tiver relações sexuais sem preservativo está sujeito a contrair o vírus. Os registros do centro apontam que a maior parte dos casos é de pessoas casadas, que mantêm relações extraconjugais e que têm de 20 a 30 anos. Macapá, como é um município sede, onde você tem um quantitativo de população bem maior por área, nós estamos com um índice maior de casos reagentes. Mas todos os municípios nós temos, por exemplo, Oiapoque é um município de fronteira, ele realmente é um município preocupante, mas lá existe o CTA já implantado, então há a realização dos exames também como rotina. Atualmente, 1.365 pessoas recebem acompanhamento do serviço especializado no Amapá, mas esse número ainda pode aumentar. Na Amazônia, o verão é quente e seco, período que facilita o aparecimento de queimadas. Prática proibida. Em Rondônia, segundo as secretarias ambientais, houve redução nos focos de calor no mês de junho, isso em relação ao mesmo período do ano passado. Junho é o mês que registra o início das queimadas no campo e na cidade. As informações captadas por satélites apontam que mês passado em Rondônia foram registrados 99 focos de calor, contra 106 em 2012. Em Porto Velho, a Secretaria de Meio Ambiente acompanha as queimadas urbanas, aquelas no quintal de casa e empresas que não são identificadas pelos satélites. De janeiro até junho, a SEMA recebeu 101 denúncias. No primeiro semestre de 2012, foram 300. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, em parceria com as prefeituras, começou cedo o trabalho de conscientização com crianças nas escolas e também nos locais onde foram identificados o maior número de focos ano passado. A ordem é queimadas zero. Em Porto Velho, as denúncias relacionadas às queimadas podem ser feitas pelo telefone 0800 647
1320. Repetindo, 0800 647 1320. E estão programadas para amanhã várias manifestações organizadas por centrais sindicais e movimentos populares. Em Manaus, as paralisações devem ocorrer a partir das 5 horas da manhã. O ato público programado para acontecer nesta quinta-feira pelas centrais sindicais e movimentos populares deve reunir mais de 100 mil pessoas, entre trabalhadores e estudantes. Manifestações isoladas também devem acontecer durante todo o dia, desde as 5 da manhã, e a concentração final está prevista para as 15 horas, no cruzamento entre a 7 de setembro e a Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus. Representantes da Universidade Federal também levantarão bandeiras. A luta não é pura e simplesmente parar, nós estaremos nas ruas, dialogando com a população, dizendo para a população qual é o objetivo dessa paralisação, qual é o objetivo de estarmos esclarecendo para a população a questão de melhorias da saúde, melhoria para o transporte público. Entre as bandeiras levantadas pela Universidade Federal do Amazonas estão a contratação de mais professores por meio de concurso público, o fim do fator previdenciário, 10% do PIB para a educação e a redução da jornada de trabalho. O governo federal hoje, por exemplo, está investindo muito dinheiro no Getúlio Vargas, levantando um prédio lá de 10, 12 andares, que será depois entregue a essa empresa, que terá um processo privado e que, portanto, corre um risco muito grande dessa população que é atendida diariamente pelo hospital universitário, no caso aqui Getúlio Vargas, deixe de ter esse serviço. A greve está suspensa, mas a luta continua. E no Amapá, entidades sindicais também estão se organizando para um grande ato público nesta quinta-feira na Praça da Bandeira. O movimento é nacional e no estado tem pautas específicas de categorias de servidores públicos e da iniciativa privada. Fim do fator previdenciário, jornada de 40 horas semanais sem redução salarial, reajuste para os aposentados, reforma agrária, fim dos leilões de petróleo. Essas são apenas umas das pautas nacionais. Temas locais, com certeza absoluta, deve ser focado assim de forma preferencial, porque é aquilo que mais nos afeta. A questão do transporte coletivo é um transporte de forma muito precária, que deixa o trabalhador, muitas das vezes, ele perde o emprego dele, porque ele chega tarde no trabalho justamente porque o ônibus demora a passar. O aumento de investimentos na educação e na saúde deve continuar a fazer parte dos protestos. Hoje, os sindicatos estão indo para a rua pedir para que os nossos governantes possam fazer mais investimento na saúde, para que esses investimentos possam chegar de fato de direito na educação, possa acontecer de fato de direito na saúde, né? Algumas reivindicações, como a redução da jornada de trabalho, são feitas pelas categorias trabalhistas há mais de 30 anos. Elas devem ser apresentadas na greve geral, marcada para esta quinta-feira em todo o país. O ato foi discutido em reunião por cerca de 40 representantes das entidades sindicais do estado. Conquistas recentes também devem entrar em discussão. Essa política da PEC das domésticas, como ficou conhecida, ela tem um problema muito grave de entendimento da sociedade, inclusive causou demissões. E aqui nós também temos representantes dessa categoria. A concentração deve começar às 3 horas da tarde na Praça da Bandeira. O percurso ainda não foi definido. A expectativa é que, no mínimo, 5 mil pessoas participem da manifestação. Como em protestos anteriores, os jovens devem continuar a marcar presença, mas agora com uma pauta bem definida: o passe livre. Imagine um jovem que sai de lá da periferia, né? Que tem um pai que recebe um salário mínimo, que tem mais de 5 filhos. Então, ele não tem condições nenhuma para sustentar esse jovem, né? Esse estudante que geralmente estuda aqui no centro, né? Imagina, todos os dias pagando esse valor, pagando mesmo meia, né? Pagando mesmo meia, sai muito caro. Então, por isso que é muito importante a questão do passe livre. E no próximo bloco, o presidente Dilma Rousseff anuncia repasse emergencial de 3 bilhões de reais aos municípios. Nós voltamos já já.